Bom, escritor Antônio Torres. Não, eu queria dizer que esse mundo é surpreendente. Só hoje eu vejo, ao vivo e em cores, o Bruno Liberati, a quem eu queria agradecer pelas ilustrações magníficas que ele fez das minhas crônicas do JB. Marcelo, posso fazer pergunta? Ana, se assim me permita tratá-la, natural, o autor, principalmente o sendo de uma Academia Brasileira de Letras, ser convidado para participar de feiras e festas literárias. Gostaria que você deixasse para todos nós qual a impressão que a Festa Literária de Santa Maria Madalena trouxe a você. A gente até estava falando isso rapidamente hoje no almoço. Eu acho que uma coisa que me parece muito característica dessa festa aqui, foi uma ótima surpresa, é que ela parte de um coletivo. Ela é comunitária mesmo. Ela não é porque uma prefeitura, ou um partido, ou uma universidade, ou uma instituição de qualquer tipo resolveu fazer, impôs e convenceu os outros. Não é isso, quer dizer, ela pode até ter várias instâncias institucionais ajudando a fazer, porque é necessário, precisa. Mas a gente sente que são as pessoas que abrem a porta para a gente entrar na casa e ver como é por dentro. É a escola que trabalha com os alunos, a outro restaurante que faz o cardápio, os pratos do cardápio tem nome de livros meus. É uma coisa, está todo mundo participando, é uma coisa festiva realmente e carinhosa, comunitária. Todo mundo abraçou isso, esse ano comigo, ano passado com todos, o ano que vem com outra pessoa, nos outros. Mas a gente vê assim, quer dizer, que é realmente a cidade tem prazer em acolher isso, em fazer coisas. E eu gostei muito de ver os voluntários, os adolescentes voluntários. Entusiasmo bem na medida do que quer. Tem uma hora que diz assim, agora eu não vou não porque tem uma música ali, então, quer dizer, sabe, é uma coisa. Isto é um espaço de liberdade. Entusiasmo com direito à pausa é o ideal. Alguém mais quer perguntar? Ana, eu estou aqui também com livro, lançando um livro de poesia. Eu não sou poeta, eu estou poeta, então eu queria saber se você já teve alguma passagem, além da prosa e livros infantis, alguma coisa ligada à poesia. O que você acha disso tudo? Não, tenho sim, eu tenho livro publicado de poesia. Não, é porque eu tenho um só, que tem 2 edições completamente diferentes, porque primeiro saiu pela Cossack Naif e depois, agora mais recentemente, pela Global. Que é uma coletânea de poemas que eu tinha feito ao longo de uns 20 anos. E um belo dia, a Ruth Rocha, que é muito minha amiga, a escritora, me disse, você tem que publicar, você tem que fazer, E aí eu fui olhar e descobri que entre aqueles poemas havia vários, uns 20, que eram com o tema do mar. Então eu juntei todos e fiz um livro com os poemas em nome do mar. Chama Sinais do Mar. E, além disso, tem alguns dos infantis que ou são o desenvolvimento totalmente poético, tipo um avião, uma viola, ainda hoje, mas não falei aqui com as crianças, né? Uma labareda, um malabarista, uma flor, uma fuinha, uma carroça, um macarrão, enfim. Esse assim, ou então são francamente inversos, de redondilha. A peleja, por exemplo, é como verso de cantador do Nordeste, é todo assim, isso tem, mas é narrativo, contando uma história em verso. Tem uma última pergunta aqui, ó. Penúltima que tem outra lá. A última linha, né? A gente
Olha, eu fiquei impressionada com os livros todos, mas Canteiro de Saturno tem um personagem interessante, que é a empregada. Quando ela foi lá, aquela latinha de sardinha, que ela gostava de 2 nomes, né? É. Tinha um outro nome que ela era lá do local dela. Zefa. Pois é. Então, Zefa, a morte de Zefa, me impressionou. Eu pensei, será que ela não está exagerando, não? Com essa questão da lata de sardinha, que os meninos que estavam recebendo, assim, assistência de uma pessoa da faculdade, sendo treinados, eram da comunidade, e de repente, num momento fugidinho, rapidinho, eles foram lá e cortaram aquela empregada toda. E, caraca, olha só o que aconteceu aqui. Foi o único episódio verdadeiro do livro. Isso aí. Aí, eu pergunto uma coisa para você. Ficou na minha cabeça. Quando você pega o livro Cortiço, você tem lá a Bertoleza, que todo mundo lembra, né? Da história da Bertoleza. E no seu livro, essa personagem ficou gravada assim, na minha cabeça. Tem algum outro personagem que você marcou a sua história, que você falou que não sabe onde vai chegar? Você vai escrevendo, aí vai chegando. Alguma outra história, ou foi essa história, que marcou no seu livro? Tem algum personagem preferido? Assim, nesse sentido? Não tem personagem preferido. Isso não tem. Mas vários personagens de vários romances diferentes são feitos, compostos de pessoas que a gente conhece, que mistura e que às vezes tem um modo de andar de um jeito de falar de outro, enfim, uma história pregressa, né, de outro. A Zefa Marli é um conjunto desses, mas o episódio da lata de sardinha é verdadeiro. O episódio da lata de sardinha é verdadeiro e é terrível. E aí é uma coisa que eu, naquele momento, o livro é de 92 que ele saiu, quer dizer, não, minto, ele é de 90. E eu devo ter escrito entre 88 e 90, ele é logo depois do Tropical Sol da Liberdade. Tudo. Essa questão da violência urbana, da violência gratuita, da violência do menor revoltado e contra tudo que está aí, e descontrolado de tudo, isso ainda não estava tão evidente. Mas, de alguma maneira, eu intuí, até por causa desse episódio que me impressionou muito e que aconteceu com uma pessoa que eu conhecia. Então, ele entrou de uma maneira muito forte, porque ele é verdadeiro aí. Mas os outros personagens, eu tenho assim, no Tropical Sol da Liberdade, por exemplo, o Luiz Cesário, o pintor, ele é muito calcado em cima de um pintor, um personagem que eu adorava, era muito meu amigo, era uma pessoa muito mais velha que eu, né, tinha nascido em 1900, então quando eu escrevi o livro ele já tinha morrido, que era o Eduardo Alvim Correia. Esse é muito, muito próximo. Mas fora isso, os outros são muito inventados, misturando coisas. E não tem nenhum preferido. É claro que esses que foram assim, de verdade de alguém, eu acabo tendo uma relação afetiva, porque é uma homenagem dentro de mim, uma homenagem íntima. Boa noite, Ana. Eu sou Lucianina, eu sou bibliotecária. Eu tenho um encantamento muito grande por uma história sua, que é a Menina Bonita do Laço de Fita. Eu já contei essa história N vezes, eu também sou contadora de histórias. E eu tenho uma curiosidade, qual é o contexto de produção dessa história? Eu contei hoje de manhã aqui para as crianças, mas acho que elas não estão aqui, então não tem perigo de eu repetir. Essa história, como várias das histórias infantis, sobretudo nas curtinhas ou episódios assim, nasceram muito de situações familiares minhas. E essa história foi, eu tenho 3 filhos, 2 meninos do primeiro casamento e uma menina, quer dizer, mas já tem 50 anos, a moça tem 34. Mas a Luísa é do segundo casamento. E, então, os 2 têm o mesmo pai, e a Luísa tem um pai diferente. E a família do Lourenço, que é o pai da Luísa, é descendente de italianos. Então, eles são muito claros. E a família do Álvaro era descendente de índio paraense. Então, são muito morenos como eu sou morena.
Então, quando a Luísa nasceu, os 2 irmãos mais velhos brincavam muito com ela. Primeiro, um tinha 12 anos, outro 8. Então, eles já eram grandões, né? Então, já era assim, se sentindo muito protetores. E brincavam muito com ela. E eles deram para ela um coelhinho de pelúcia e brincavam de fazer cócega na barriga dela com o coelhinho, ou só chegar perto e fazer bola. Não vai falar coisa. E ela, assim, com uns 3 meses ou 4 meses, deitadinha no berço, ela ria muito para eles, ria muito. E era muito carequinha. Quando a gente saía para andar, passear de carrinho na calçada, eu punha um lacinho de fita nela para verem que era menina, porque todo mundo perguntava qual é o nome dele, né? Aí, então, eu tinha isso. Então, o contexto em volta era esse. E um dia o Pedro, um dos irmãos, brincando com ela, com um coelhinho naquilo, ele disse assim: ô menina do laço de fita, ou menino assim, como é que você saiu tão branquinha? Ou tão branquela? E aí o Rodrigo, o outro que estava fora só assistindo, mas ele fez uma voz diferente para ser a voz do coelho, e ela riu. Aí o Rodrigo, que estava junto, respondeu: mamãe passou açúcar em mim. Né? Não, tão branquinha, mamãe passou açúcar em mim, que era a música do Simonal, que fazia sucesso na ocasião. Aí o Pedro, ela riu mais. Aí o Pedro continuou: por que você saiu tão branquela? Aí o Rodrigo respondia: papai passou pasta de dente em mim. Aí, por que você saiu tão branquela? Eu dei uma golfada, eu vomitei, eu tomei muito leite, eu comi muito arroz. Eu disse, aquela coisa ia, né? E aí cada dia eles inventavam mais coisas e brincavam daquilo. E ela ria, e ele já virou a brincadeira dos irmãos. Ele já chegava, pegava o coelhinho e ela já começava a rir. E aí eu comecei a ver que ali tinha alguma coisa. Mas eu não queria fazer uma história de uma menina branquela. Já tem Branca de Neve, Branca Flor, Branca Rosa, a Cinderela é loura, tem não sei o quê. Então eu fiz um personagem diferente. A menina, que era uma princesa das terras do luar, parecia uma fada africana, aquelas coisas todas. E eles perguntam: menina bonita, é o coelho que pergunta, menina bonita do laço de fita, qual o seu segredo para ser tão bonita? Né? Mas esse tão bonita pressupõe pretinha, porque ela já é descrita antes como preta. E ela vai respondendo, ela nunca sabe, inventa as coisas. Então, comi muita jabuticaba, comi muito feijão, enfim, todas as coisas que ela vai inventando e vai desenvolvendo a história. O contexto é esse. Muito obrigada. Aqui tem duas, não, ali. Eu só queria citar um fato. Durante aquela ocasião duríssima da censura, você está com toda a razão. Havia um grupo, uma dupla no rádio carioca, chamada Alvarinho e Ranchinho. E sempre que eles terminavam o programa, quase sempre, pelo menos, eram presos, porque eles sempre faziam uma crítica aos militares. Pois bem, então eles receberam um convite, entre aspas, pela inteligência militar, e estariam proibidos, teriam que escrever o programa teria que receber uma censura, e só então o programa podia ir ao ar. Aí eles alegaram o seguinte: mas muita coisa nós fazemos de improviso. Não faz mal, tragam o improviso. Isso ocorreu de fato. Bom, enquanto vamos preparando outras perguntas, eu vou fazer uma também, do Canteiro de Saturno. E achei muito interessante, né, porque o Saturno é equivalente na Grécia é Cronos, né? Deus do tempo. E sempre há muitas interpretações em relação a essa história mitológica. E você fez uma interpretação muito interessante, que é o tempo como aquele que amadurece as pessoas. Mas a questão coloca o seguinte: tem pessoas que elas não amadurecem ainda que o tempo passe. E sobre essa questão também, é um limite que nós temos dificuldade de amadurecer
Nós somos realmente pessoas com... Teria essa limitação para... Eu acho que há uma variedade. Há uma variedade de pessoas. Há pessoas que amadurecem, há outras que ficam mais jovens com o tempo. Enfim, eu acho que o ser humano é muito variado. E é muito bom que seja assim. E mesmo nós, às vezes, a gente amadurece em uns aspectos e se permite regredir em outros, que é tão melhor. Né? Quer dizer, eu acho que eu tenho muita dificuldade de generalizar. Mas eu quis escrever essa história sobre o tempo, é o elemento fundamental dela, é o eixo, né? Porque eu acho que é a coisa dominante, é o tecido da nossa vida, de maneira dominante, e acho que tudo se modifica em nós com o tempo e vai ter... Eu queria estudar um grupo de pessoas ao longo do tempo. Então, amizades que se constroem, que mudam, que passam a ter outro aspecto, né? Que se transformam em outras coisas. E eu acho que relações amorosas que mudam, que aparecem, que desaparecem, que viram separação ou que viram uma comunhão, enfim. E eu queria examinar isso. Então, o livro é realmente sobre o tempo. Posso dizer alguma coisa sobre isso? Pode. Me perdoem de estar falando tanto, mas é por isso que agora eu escrevo, que assim... Ele é quem quer, né? O Tom Jobim dizia que ouvido não tem pálpebra. É uma desgraça. Não é pro seu caso, não, mas é que a frase é ótima. Bom, eu tive a oportunidade de contar a história também para médicos durante 8 anos. Eu criei um departamento de arte e cultura no CREMERG e também na APO do Rio de Janeiro e contei história para ele durante muito tempo. Mas eu acho que experiência não depende só de idade, não. Depende muito da nossa capacidade em adquiri-la. Durante a minha vida profissional, sinceramente, eu conheci muitos jovens completamente experientes e conheci muito velho babaca. Ana Maria, eu já estava indo embora, mas eu não pude ir. Eu estou muito curiosa. Eu gostaria que você falasse sobre aqueles livrinhos que eu comecei a trabalhar na década de 70, 80, especialmente, por que você escreveu O Coronel e o Barbeiro? É uma coleção que tem 5 livros de histórias cumulativas. História cumulativa é uma estrutura de história muito comum no folclore brasileiro, em que, não só no folclore brasileiro, a história de tradição popular no mundo inteiro, em que a cada momento se recapitula tudo que houve e acrescenta uma outra coisa. Então, quem foi aquele dia? Esse foi o Padre Coelho. Quem me disse foi com o Padre Pato. Quem disse foi com o Padre Pato? Foi com uma galinha. Quem disse foi com uma galinha? Que foi o coruto que tudo adivinha. Né? É esse. Aí o outro corre, então vai falar com quem? Com o Padre Pavão. Quem me disse foi com o Padre Coelho. Quando alguém repete todos os outros. Esse tipo de estrutura, que chama conto cumulativo, que é muito característico do folclore, eram histórias que eu adorava quando era criança, e uma delas, essa que eu citei aqui, que é da galinha que está ciscando embaixo da pimenteira, cai uma pimenta no cucuruto, a minha avó contava e era a história preferida de todos os netos. Então eu quis registrar essa história para os meus filhos e acabei publicando, porque ela fez parte da coleção. Mas eu quis inventar outras. E coloquei para mim essa dificuldade de ter uma estrutura desse tipo. Então tem o Domador de Monstros, o Barbeiro Coronel, Uma Boa Cantoria Passarinho, não, enfim, não, Passarinho me contou, não, Ai Cabaxira, se eu pudesse, né? Que são as 4 e que me permitiram, por exemplo, falar da estrutura de hierarquia de comando do exército, quando um manda da ordem, dá não sei o que e tudo, e aí o último que tortura nunca tem, a culpa nunca foi dele porque ele recebeu a ordem de alguém, né? Claro que eu não fiz uma história de tortura,
Uma história que eles iam derrubar o ninho da camacheira, da árvore que ficava na floresta. Então,